Olá, primeiramente eu gostaria de parabenizar a comissão organizadora pelo assunto tão relevante para a fisioterapia, né, que é a oncologia pélvica, e agradecer o convite para falar de bracterapia e estenose vaginal, né, então como que a fisioterapia pode atuar. Quando a gente fala de bracterapia e estenose vaginal, a gente está entrando dentro de um contexto do câncer ginecológico. O câncer ginecológico, ao longo dos anos, apresentou um avanço na sua intervenção, né, então, na verdade, a medicina, a tecnologia, ela evoluiu muito quanto às terapias antineoplásicas. Isso promoveu um aumento de sobrevida, então, nos pacientes, e o que a gente precisa pensar é a qualidade de vida para essa sobrevida dos pacientes. Então, quando a gente fala de câncer ginecológico, a gente tem alguns cânceres listados pela estimativa, né, do INCA para 2020, como, por exemplo, o colo de útero, terceira maior causa de câncer em mulheres, né, e o câncer de corpo de útero entre as 10 maiores causas de acometimento nas mulheres. Mas quando a gente conversa de terapia antineoplásica, né, e de todos esses avanços, ela vem suportada no tripé quimioterapia, radioterapia e cirurgia, associada ou não a outras tecnologias. Eu vou conversar aqui com vocês sobre radioterapia, sendo essa um tratamento que utiliza a radiação ionizante com o intuito de erradicar ou impedir a replicação de células tumorais. Quando a gente fala da radioterapia, então, ela pode ser a teleterapia, ou o que a gente chama de radiação externa, ou a bracterapia, né, que a gente chama de radiação interna. A grande vantagem da bracterapia é que o material radioativo, ele é inserido dentro ou próximo do tecido-alvo. Então, eu tenho a quantidade de efeitos adversos ou acometimento de tecidos adjacentes em menor quantidade. Além disso, a possível colocação, né, através desses catéteres próximo ao local do tumor ou dentro do local do tumor, faz com que eu consiga usar, o radioterapeuta consiga calcular uma menor dose com mais eficácia para o tratamento, né, então, do tumor da paciente. Quando a gente fala da bracterapia, nesse exame de imagem, né, a gente consegue perceber a colocação da sonda próxima à região tumoral, né? Então, é uma sonda que vai emitir a radiação ionizante. A bracterapia 3D, que é o que vocês estão vendo aqui nessa imagem, né? Ela é o que a gente tem de mais moderno. Então, quanto mais específico eu conseguir, o radioterapeuta, né, conseguir atuar, menos efeitos adversos essa minha paciente vai apresentar. Mas, de qualquer forma, essa radiação, ela vai ser entregue dentro do canal vaginal, né? Quando a gente fala de bracterapia. Então, ela vai estar levando as alterações no tecido pela radiação ionizante. Uma das alterações que nós vamos discutir aqui hoje é a estenose vaginal. O que é a estenose vaginal? Quando a gente pensa, né, na parede vaginal, a gente sabe que quando irradiada, principalmente por uma radiação ionizante, a gente vai ter o desnudamento do epitélio vaginal, que isso vai levar a danos vasculares na parede vaginal. Então, a gente sabe que essa radiação, ela é profunda, né, ela tem uma ação profunda, tá? Além disso, ela vai ter uma destruição das papilas, né, que são responsáveis, então, por exemplo, pela lubrificação vaginal. Então, como vocês podem ver nessa figura, a gente vai ter o quê? Uma atrofia tecidual. Essa paciente, ela não vai ter mobilidade do tecido, uma aderência tecidual, uma redução da espessura da mucosa vaginal, uma perda ou redução, né, da lubrificação. A gente percebe que é um tecido diferente, né? Ou seja, é um tecido que vai ter uma maior fragilidade. Como qualquer tecido que sofre uma ação, né, de agressão, ele vai desencadear os fatores de regeneração. Então, essa regeneração anormal vai levar a um encurtamento, tanto em diâmetro quanto em largura, da parede vaginal, né, do canal vaginal, melhor falando, que leva ao que a gente conhece como estenose vaginal. Então, aqui nesse estudo é bem interessante, porque eu acho que dá para exemplificar bem, né, o que é a obliteração do canal vaginal, né? Então, a gente tem aqui um canal vaginal pré-radioterapia, e depois de 3 anos pós-radioterapia, então esse canal ainda se mantendo fechado.
Quanto à prevalência da estenose vaginal, ela tem uma variação enorme na literatura, então a literatura é muito discrepante em relação a isso. A gente encontra artigos de 1,2% até 88% das pacientes desenvolvendo estenose em diferentes graus. Isso por quê? Porque a quantidade, né, de radiação, o tratamento que vai ser utilizado, então qual é a dose, a associação ou não, né, desse tratamento, ele é fator dependente do tipo de câncer, do estadio desse câncer. Então, qual vai ser a técnica cirúrgica, né, direcionada para essa paciente? Além disso, a abordagem pós-operatória já se mostrou muito evidente na contenção, então, da severidade da estenose vaginal, né, da obliteração do canal vaginal. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é o volume do tecido que está sendo irradiado, né? Então, quanto maior o tecido, mais dose ele vai precisar utilizar na rádio ou não, né? Caso dependente, mas isso tem relação direta com a formação ou não da estenose. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é porque a gente pensa muito na bracterapia, mas a gente sabe que a literatura ela já traz a teleterapia, principalmente quando associada à bracterapia, como uma das maiores causas de estenose vaginal pós-radioterapia. Então aqui vocês estão vendo uma paciente, né, que está recebendo tanto a bracterapia quanto a teleterapia, e essa é uma paciente que recebeu, inclusive, uma quimioterapia concomitante ao tratamento radioterápico. Então, essa pele, então, além da mucosa vaginal sendo afetada, a gente tem a pele externa, né? Que vai, lógico, chegar no canal profundo e a gente vai apresentar essa alteração que é a radiodermite, fazendo com que a cicatrização, a cascata bioquímica dela seja também anormal. Bom, e o que é considerado estenose vaginal? Mas quanto eu preciso ter? Qual é o parâmetro que eu uso para saber? Na verdade, a estenose vaginal, ela é considerada, por exemplo, por alguns autores, um encurtamento da vagina com menor de 8 centímetros. Outros autores, eles consideram a inabilidade de introduzir os 2 dedos no canal vaginal quando a paciente é submetida ao exame pélvico. A gente ainda tem uma outra descrição, né, que é a mensuração entre a distância da borda superior do púbis e o ápice do cilindro introduzido na vagina, né, então, com o uso de instrumentos para aferir a medida. O que é mais aceito hoje na literatura é a gente classificar essa estenose pela severidade dela. Então, quais são os critérios de terminologia comum aceito para os efeitos adversos, né? O grau 1 é considerado quando ele é assintomático, ou seja, eu tenho estreitamento, tenho encurtamento vaginal leve, no entanto, essa paciente é assintomática. Agora, quando ela, além do estreitamento e encurtamento, ela tem algum incômodo, né? Ou esse estreitamento e encurtamento é um pouco mais agressivo, mas não interfere na função sexual, eles consideram um grau de severidade 2. E o grau 3 é quando eu tenho a obliteração total do canal vaginal. Num estudo recente, conduzido por pesquisadoras aqui do Brasil, elas propõem uma outra classificação muito interessante, que é assim, o grau 0 seria a classificação daquela estenose presente, no entanto, assintomática. E aí, conforme essa paciente vai sentindo desconfortos, então, por exemplo, eles colocam, né, que não impede o uso de absorvente interno, mas tem o desconforto, grau 1. Agora, quando eu já tenho uma estenose parcial, já é grau 2. A obliteração total, até feita por identificação visual, né, ela já é um grau de severidade 3. E aí eu tenho outros 2 graus bem interessantes, que é a presença de úlcera ou de área necrótica. Lembra que eu falei para vocês, né, que a gente tem um acometimento da rede vascular durante a radiação. E o grau mais elevado, 5, eu tenho a presença de fístulas vesicais e ou intestinais. Bom, e como é que a fisioterapia, então, ela entra nesse contexto? Como é que eu consigo abordar o meu paciente? O ideal seria que a fisioterapia entrasse sempre no pré-tratamento, né? Antes da paciente começar a terapia antineoplásica, que ela pudesse ter o contato com o fisioterapeuta e que ela conseguisse ser submetida a uma avaliação pela fisioterapia. Mas
Nem sempre isso é possível. Além disso, a fisioterapia, ela é um tratamento multimodal, né? Então, eu tenho politerapias para abordar uma única situação. O que a gente precisa entender, então, a partir de agora, né, que eu vou discutir com vocês, é quando colocar e quando tirar essa terapia, né? Quando que seria ideal, então, a gente entrar com algumas intervenções fisioterapêuticas. Mas, para tudo isso, a gente precisa pensar na avaliação. Quando a gente fala, né, e hoje se tem falado muito na fisioterapia do PBE, né, da prática baseada em evidência, o que, que a gente precisa pensar? A gente precisa entender, além da evidência científica, a gente precisa ter experiência clínica, né? Então, precisa ser um fisioterapeuta especialista, né? Especializado no assunto. E a gente também precisa entender quais são as expectativas e preferências desse paciente. Então, a gente precisa respeitar aquilo que ele vem trazendo de informação. Então, eu coloquei aqui alguns pontos que eu acho crucial, que a gente não pode esquecer, né? Primeiro é a classificação internacional de funcionalidade. É muito importante que o fisioterapeuta, eu acho que passa a ser obrigatório o fisioterapeuta entender isso, né? Uma anamnese, eu costumo brincar e falar assim, um bom bate-papo mesmo, para entender, né, quais são as queixas dessa sua paciente, qual é a expectativa dela, fazer questões direcionadas conforme ela vai apresentando a queixa. Não esquecer de fazer algumas perguntas que talvez ela não cite, mas porque ela não lembra ou porque ela está ansiosa ou deprimida no momento da avaliação. Questionários de qualidade de vida. E aí partir, então, para a avaliação da inspeção. Então, como vocês estão vendo, né, na figura aqui, olhar como está esse tecido. Não só o tecido da mucosa vaginal do canal, mas assim, o tecido adjacente. Tá? Eu preciso entender que, né, eu tenho uma fáscia ligando toda essa estrutura, que a musculatura, essa musculatura que também pode ter sofrido danos, né? Inclusive, eu preciso saber e fazer na inspeção a visualização anal, se foi acometida, se não foi, tá? Na palpação, alguns itens importantes, cuidado com a palpação digital, né? Então, é recomendação que ela seja unidigital, aconteça corretamente. Então, lembra, né, a parte média, no introito vaginal. Testes de reflexos, entre eles eu separei aqui o clitoriano e o anal, que são os testes que eu acho super importantes para essa paciente. Testes de sensibilidade, né, para ver se ela não está apresentando uma neuropatia periférica radioinduzida. Direcionamento dessa palpação. Então, eu estou à procura do quê? Da integridade muscular, de trigger point, de força muscular. Tá? Da capacidade dela de sustentar. E mais recentemente, né, a gente tem a ultrassonografia pélvica aí, entrando no contexto de avaliação da fisioterapia. Eu coloquei aqui para vocês, né, vou pedir uma licença, porque a gente está falando de estenose, mas muitas vezes o fato de você não conseguir tratar a paciente é esse aí. São os trigger points, tá bom? Então, trigger points são pontos gatilhos, né, como o próprio nome já diz, que estão presentes na musculatura. E às vezes a gente está tão focado só no canal vaginal, em regeneração desse canal, que a gente acaba esquecendo de toda essa musculatura em volta, né? Então, assim, desculpa, a figura não é feminina, né, da pelve feminina, mas assim, o que a gente precisa entender? Que esses pontos, né, ela é o quê? É importante eu identificar e tratar, fazendo o quê? Uma mobilização tecidual. Eu posso pensar em usar, por exemplo, as compressas, né, de água quente, compressa de água fria, tá bom? Então, vai depender do que eu quero, certo? O uso da fotobiomodulação vem crescendo muito na atuação do trigger point, né, da musculatura pélvica. Uma outra abordagem, mas não menos importante para mim, é a massagem perineal. Na verdade, eu acho que a massagem perineal é uma das abordagens mais importantes que a gente tem para prevenir e tratar a estenose vaginal. Só que se a paciente tem alguns pontos gatilhos, como eu disse anteriormente, se ela tem muita dor, ela não vai suportar o toque, né? Ou uma neuropatia periférica, ou então ela tem uma alodínia pela neuropatia, e aí você vai colocar um instrumento, né? Como eu estou mostrando aqui para vocês, para fazer essa liberação miofascial, essa massagem perineal, e ela vai sentir incômodo, né? Então, lembrar que essa massagem, ela precisa começar unidigital,
que eu estou mostrando para vocês já bidigital, mas percebam que eu não consigo introduzir o dedo até o final, né? Então eu tenho que respeitar o limite, né, do canal vaginal e ir ganhando esse tecido aos poucos. Então ela tem que ser feita em vários sentidos, lentamente, tá bom? Alongando. E como eu falei para vocês, eu tenho diversos instrumentos, né, que eu posso utilizar para e até ensinar a paciente, né, porque algumas pacientes elas não querem se tocar, então elas podem fazer uso de alguns instrumentos para massagem perineal. A automassagem é uma outra indicação muito importante, porque essa paciente nem sempre consegue vir no seu consultório, tá bom? Então, essa paciente ela vai precisar se autocuidar e a independência dela é muito importante. Mas antes da gente exigir, vamos brincar assim, né? Dizer para ela que ela precisa ganhar esse tecido e mostrar como ela pode se automassagear, a gente precisa entender o quanto essa paciente conhece o períneo dela, né? Então, explicar para ela com materiais educativos, mostrar para ela com espelho, então, como que é o períneo, como seria. Ela tem que fazer essa automassagem diante do fisioterapeuta, né? A gente precisa entender como que essa automassagem, como que ela está conseguindo aplicar ou não a automassagem. E aí, né, aqui é um outro exemplo de uma forma da gente tem para explicar para elas, e aí elas começam a ter essa conduta em casa. Então, né, fazer o autossuficiente tratamento. Uma outra abordagem importante da fisioterapia é a utilização, né, dos dilatadores na estenose vaginal. Eu tenho várias formas de utilizar esses dilatadores. Eu tenho vários dilatadores no mercado. Eu tenho dilatadores, inclusive, né, que eles são como uma órtese peniana. Tá? Então, o que a gente sabe de tudo isso? É que a gente precisa entender qual é o diâmetro, né? Qual é a aceitação da paciente, primeiro, e a gente precisa saber qual é o diâmetro da circunferência desse canal vaginal para a gente conseguir ver o que a gente tem na mão, né? E o que seria o ideal, tá? Então, quando a gente fala de dilatador, eu gosto muito desse, né? Eu oriento as pacientes a acabarem comprando esse, porque ele tem, né, essa empunhadura, mas nada impede delas usarem essa outra forma de dilatador. Eu posso usar o espéculo? Posso. Inclusive, existe um artigo que eles fizeram a avaliação da estenose com o uso do espéculo, tá? Abertura dele. Eu posso usar o Epinol para tentar tratar essa estenose, né? Ganhar esse tecido. Eu tenho alguns aparelhos, né? Então, por exemplo, esse, que é um miofeedback, que assim, eu posso utilizar? Posso, eu já utilizei muito, mas lembra que ele não insufla como um todo, como o Epinol, né? Então, ele vai trabalhar uma área, mas talvez seja aquilo que a paciente esteja suportando, então eu não posso deixar de colocar ele. Bom, recentemente, né? Então, ano passado, a gente teve um consenso de estenose vaginal, como que a gente poderia prevenir, né, essa estenose nos pacientes submetidos à radioterapia pélvica. Eu rapidamente trago aqui para vocês, né, alguns itens dele, mas olha que interessante. O dilatador vaginal, ele é recomendado, né, então, a orientar o paciente qual tipo de dilatador ele deve usar. Então, essa orientação, ela precisa vir de um profissional da saúde especialista, tá bom? Deixar claro que a decisão final, lógico, é delas, né, da paciente. Ela vai decidir se ela quer passar por essa intervenção ou não, mas é sempre importante a gente conversar e explicar para ela a vantagem, né, que ela tem de fazer um tratamento adequado. Por quê? Porque não é só pela atividade sexual. Às vezes os pacientes falam assim: mas doutora, eu não tenho parceiro, e não vou mais querer ter, não tenho vontade de voltar a ter uma vida sexual ativa. Tá, mas essas pacientes, elas vão ser submetidas a exames de acompanhamento, um segmento com o oncopelve, né, com o cirurgião, um segmento com o ginecologista, tá? Então é importante que pelo menos para o exame ela esteja com o canal vaginal adequado, tá? A paciente pode fazer uso de um vibrador para ajudar no relaxamento da musculatura, para ter uma sensação mais agradável durante a dilatação, né? A recomendação é que esse dilatador seja, né, utilizado de forma individualizada. Por quê? Porque cada mulher, ela responde, né, de uma forma, então às vezes a gente precisa trocar esse dilatador rápido, às vezes não.
né? Cada mulher tem uma preferência. Então, assim, na minha prática clínica, o que eu vejo, né? Tem mulheres que não se importam com a forma do dilatador, com o desenho dele. Tem mulheres que não aceitam alguns tipos. Então, a gente precisa respeitar muito essa atuação. Uma outra coisa que eles colocam também como guideline, né, como orientação, é que assim, é importante que seja profissional e é importante que ele explique que este uso vai prevenir a formação dessas aderências vaginais, então a educação do paciente, né? E aí eles indicam que esses dilatadores, eles devem ser prescritos sempre com lubrificantes, né? E que o uso de 5 a 10 minutos, de 2 a 3 vezes por semana, conforme a necessidade de cada paciente. O que eu tenho para dizer aqui para vocês é assim, eu oriento as minhas pacientes a usarem todos os dias, né? Eu acho que 2, 3 vezes por semana é muito pouco, tá? Ela pode perder. Lembra que o tecido, a gente ganha elasticidade, né? A massagem perineal também ajuda muito, né? É um fator, é um divisor de águas a massagem perineal, mas uma técnica não vai substituir a outra. E quando a gente fala, né, de atividade sexual, essas pacientes às vezes param de usar o dilatador por vergonha do parceiro e falam assim, não, mas eu tô tendo relação sexual. Mas a relação sexual não é a mesma resposta biológica do dilatador, tá bom? Muitas vezes a relação sexual, ela vai se dar de que forma, né? Com atrito, com um processo irritativo daquela mucosa. Então, deixar bem claro para elas essa diferença, né? E aí uma pergunta que elas sempre me fazem é assim, tá, mas por quanto tempo eu vou ter que usar esse dilatador, né? Então, nesse estudo, também recente, super interessante, ele mostra, e ele se faz essa pergunta, né? Ele mostra que usar o dilatador até 1 ano, né, após o término da braquiterapia, foi um preditor significativo de risco reduzido de estenose quando comparado à não adesão. Aquela paciente que usa nos primeiros momentos e depois abandona, então, o dilatador, porque voltou a ter relação sexual ou porque não se sente mais confortável, acha que não precisa. Tá? Então, eu trouxe aqui algumas fotos para vocês. Então, o uso do dilatador sempre com lubrificante, tá? Ele pode ser usado sem preservativo? Pode, porque ele é de uso individual, mas algumas pacientes preferem fazer o uso, né, do preservativo. E mesmo com lubrificante, eu sempre oriento elas a usar, então, mesmo que o preservativo tenha lubrificante, eu sempre peço para elas usarem um lubrificante a mais, tá bom? E lembrar que às vezes, né, essa foto eu coloquei para mostrar para vocês, esse é um dilatador grande, tá bom? Em fase final já, né, de tratamento. No entanto, nessa paciente, eu não consigo fazer a introdução dele inteiro. Por quê? Pelo encurtamento, então, da parede vaginal. Então, ela tem distensibilidade, mas ela é encurtada. Tudo bem? Esse é uma outra revisão que eu achei bem interessante, também super recente, né? Que eles fizeram um levantamento e eles verificaram que as pacientes em casa, elas usavam, né, na maioria das vezes, por 6 a 10 minutos apenas à noite, e que a maioria delas fazia a utilização dentro de um quarto, tá bom? Dentro do quarto. E aí eles perguntaram, né? Essas pacientes, o que elas faziam enquanto elas usavam, elas colocavam o dilatador, ficavam ali, e o que elas faziam enquanto elas estavam com o dilatador? Então, algumas responderam que assistiam TV, outras assistiam vídeos, outras responderam que a prática, né, elas faziam com atenção plena na região do assoalho pélvico. E aí eu faço um parênteses, né, e falo para vocês, é muito importante que essa paciente, no momento do tratamento, mesmo em casa, ela esteja totalmente concentrada na sua região pélvica. Então, né, algumas responderam que usam música suave, e às vezes as pacientes falam, eu uso a música suave porque ela ajuda a relaxar. Mas então, tentar deixar de alguma forma programado, ou você se programar, para depois concentrar, então, na área da região perineal, tá? Uma outra modalidade da fisioterapia é a cinesioterapia, né? Ela não pode ser descartada, tá? Então, exercícios do assoalho pélvico vão levar a uma melhora da propriocepção muscular, um aumento, né, do fluxo sanguíneo, a angiogênese, né, que o exercício ele também estimula, então vai ajudar a levar, né, mais suprimentos para a parede. Trabalhar, sim, com contração, mas nunca esquecer de ensinar a paciente, isso é o que eu vejo no meu dia a dia, que contrair,
até que elas conseguem. O problema é o relaxamento muscular. Então, o quanto ela consegue realmente relaxar essa musculatura, tá? Então, para a abordagem dos exercícios, eu tenho diversas formas, em pé, sentada, na maca, mas eu, né, trouxe aqui para vocês também a da bola. Sempre que possível usar essa bola aqui com espinhos, porque essa bola ela dá uma maior propriocepção. A paciente que não se sente bem ou sente incômodo por esse aumento, começar então com as bolas lisas, né? Eu gosto muito de exercício na bola, eu acho que ele é imprescindível para tratar a parte pélvica. E aí, o que a gente tem de recente, né? Então, esse é um artigo super interessante do pessoal do Chile, com colaboração de pesquisadora brasileira, que eles associaram o dilatador vaginal com o exercício, né, do assoalho pélvico e verificaram e fizeram, né, um clinical report para verificar e levantaram os dados dessas pacientes. Então, um N de 648, um N grande, eles avaliaram essa eficácia da combinação, então, da terapia. Então, o que eles viram? Que os exercícios foram instruídos antes da radioterapia, com 6 meses de acompanhamento, tá? E um mês após a radioterapia, além dos exercícios, foi introduzido o dilatador vaginal. Então, 4 meses após a radioterapia, o que eles viram? Que a maioria ou manteve ou aumentou o tamanho, né, da dilatação vaginal e que 81%, mais de 80%, voltaram a ser sexualmente ativas. E olha que interessante esse gráfico, né? Então, ele mostra aqui a dilatação pélvica pré-radioterapia. Ela passou por uma intervenção antes, fez a radioterapia, um mês depois aqui, recebeu o dilatador e foi avaliada 4 meses depois. E o que a gente percebe? Que ela teve um aumento do canal vaginal mesmo antes, né, da resposta pré-radioterapia. Assim como o diâmetro, tá? Também pós-radioterapia foi maior. Então, mais uma vez, demonstrando a importância da prevenção precoce, né, da abordagem precoce da fisioterapia nessa paciente. Para a gente finalizando, uma outra abordagem que a gente tem é a eletrofototerapia, né? A eletrofototerapia, ela ainda é muito pouca ou nada quase estudada hoje, né, para estenose vaginal. A gente precisa pensar que quando a gente vai usar a eletrofototerapia, eu tenho um conceito pré-estabelecido, então eu preciso entender o efeito físico, fisiológico e terapêutico que eu quero. Então, qual é a resposta dessa minha corrente e qual é o tecido que eu quero atingir para depois eu decidir qual eu vou atingir. Né? Então, quando a gente fala de corrente elétrica, a gente precisa pensar na impedância elétrica. Será que essa colocação num pós-radioterapia iria ajudar a paciente ou ela não iria ter efeito? Porque eu não tenho uma impedância elétrica adequada. Né? Então, aí entra a história de custo e efetividade do tratamento. Será que vale a pena? Né? E qual é a segurança de eu aplicar isso na região irradiada? Então, a gente ainda tem, né, a parasacral para tentar modular essa dor, tudo bem? E tentar, né, alguns serviços usam na tentativa de diminuir a dor, né, fazer uma terapia analgésica, tudo bem, com as correntes, e depois, então, trabalhar com massagem, exercício, dilatador. Mas a gente precisa pensar que a gente não precisa aplicar diretamente no local, né? Então, a gente já sabe, está bem evidenciado, a aplicação em dermátomos, porque a dor é uma resposta no sistema nervoso central, então não necessariamente eu preciso atuar diretamente no local. A fotobiomodulação é uma outra eletrofototerapia, né, um outro agente eletrofísico que vem crescendo muito na literatura. Então, como eu disse para vocês, a gente pode pensar, né, na musculatura, nos trigger points, mas a gente também precisa pensar, né, na regeneração dessa parede vaginal. Então, a fotobiomodulação ela não é usada para ganhar, né, ela não vai fazer aumentar o canal só ela, mas ela pode sim ser um complemento, né, ela parece ser segura, parece ser efetiva. Eu posso fazer a aplicação intravaginal, como vocês estão vendo, né, com alguns aparelhos possíveis, mas se eu não tiver, não tem problema. Alguns aparelhos de potência adequada, eu consigo aplicar extra cavitário e ter uma resposta tão efetiva quanto. Isso vai depender, lógico, dos parâmetros físicos, né, a gente precisa discutir isso muito bem. E para finalizar, então, a orientação para o retorno da vida sexual. Então, essa paciente, ela precisa ser orientada ao quê?
há uma lubrificação vaginal adequada, então o uso dos lubrificantes. A gente precisa ensinar ela o relaxamento antes de começar, né? Então, as preliminares com o parceiro, né? Pedir para ela conversar com o parceiro, né? Então, isso aqui é uma frase que eu sempre falo: converse e exponha seus sentimentos, tá bom? Não deixar de usar o dilatador, porque está tendo relação sexual, isso é uma prática bem comum. Uma outra orientação que a gente pode dar, que está descrito também nesse artigo, é a posição onde ela tem o controle do ato sexual, né? Então, normalmente a posição sentada por cima, né? Que ela vai controlar a profundidade da penetração, a velocidade, o movimento do quadril, porque ela vai se sentir mais segura. Sendo mais segura, vai ser mais confortável. Se ela sentir dor, falar para ela não fazer movimento brusco, nem de contração, porque às vezes o reflexo da dor é uma contração e essa dor daí vai exacerbar, né? Então, tentar mudar de posição lentamente, adequar. Bom, gente, então, era isso que eu queria dizer para vocês, de uma forma geral da fisioterapia, né? Então, eu deixo aqui meu contato, o contato da Eletroonco, e deixo essa frase, né, que por mais que ela seja um clichê, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, eu acho que é uma das frases mais bonitas quando a gente pensa em fisioterapia e tratamento oncológico, que o sofrimento humano, ele só é intolerável quando ninguém cuida. Muito obrigada.